Você já se perguntou por que ela nunca manda mensagem primeiro, mas também nunca desaparece da sua vida? Ela responde quando você fala com ela. Às vezes até demonstra interesse, mas nunca toma a iniciativa, nunca dá o primeiro passo. Para muitos homens, isso é confuso. Parece um jogo difícil de entender, mas e se o silêncio dela não for aleatório? E se ele estiver revelando algo importante sobre ela e também sobre você? A verdade é que quando uma mulher nunca entra em contato primeiro, existe uma dinâmica acontecendo que a maioria dos homens não percebe. E se você não souber lidar com isso da maneira certa, continuará investindo energia enquanto ela permanece confortável, sem precisar fazer esforço algum. Hoje você vai descobrir 6 mudanças que podem transformar completamente essa situação. 6 atitudes que ajudam você a enxergar as verdadeiras intenções dela e recuperar seu equilíbrio emocional. Mas antes, seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você ignorou suas próprias necessidades apenas para manter uma conexão viva? Quantas vezes você carregou sozinho o peso da conversa porque tinha medo de descobrir que ela não estava tão interessada quanto você? Esse é o momento de encarar a realidade e assumir o controle da forma como você se relaciona. Vamos começar pela primeira mudança. A maioria dos homens comete exatamente o mesmo erro quando uma mulher nunca toma a iniciativa. Eles tentam preencher o silêncio. Pensam que se forem mais pacientes, mais presentes ou mais persistentes, ela acabará correspondendo. Mas geralmente acontece o contrário. Quanto mais você compensa a falta de esforço dela, mais mostra que ela não precisa fazer nada. Sem perceber, você cria um padrão onde ela recebe sua atenção sem precisar investir na conexão. Imagine a situação. Um homem acorda, pega o celular e vê que ela não enviou nenhuma mensagem, nem um simples bom dia. Ele fica incomodado e decide escrever primeiro. Ela responde horas depois com uma mensagem curta. No dia seguinte acontece a mesma coisa e no outro também. Com o tempo, ele cria uma rotina em que ela não faz esforço algum, mas continua recebendo toda a atenção que deseja. Ela não precisa dar um passo em direção a ele, porque sabe que ele sempre dará o primeiro passo. Toda vez que você responde ao silêncio com mais esforço, sua atenção perde valor. Isso não é pessimismo, é psicologia. As pessoas tendem a valorizar menos aquilo que recebem sem esforço. Quando algo está sempre disponível, deixa de parecer especial. Por isso, a primeira mudança é simples. Aprenda a conter o impulso de reagir imediatamente. Não mande mensagem apenas porque o silêncio está incomodando você. Não procure contato apenas para confirmar que ela ainda se importa. Permita que exista espaço. Permita que exista silêncio. Não para puni-la, mas para proteger sua própria autoestima. Sua atenção tem valor. E quando você a entrega constantemente para alguém que não investe na mesma proporção, ela perde força. Existe uma verdade que muitos homens nunca aprendem. O silêncio só revela algo quando você para de tentar escondê-lo. Quando você deixa de preencher todos os espaços, descobre se ela realmente sente vontade de se aproximar ou se estava confortável, deixando todo o trabalho nas suas mãos. E essa descoberta vale mais do que qualquer resposta que você poderia receber por mensagem. A segunda mudança é aprender a igualar a energia dela. Muitos homens não perdem oportunidades porque são gentis ou sinceros. Eles perdem porque continuam investindo muito mais do que recebem. Toda conexão saudável precisa de reciprocidade, precisa de equilíbrio. Imagine um homem que envia várias mensagens durante o dia. Conta como foi seu trabalho, compartilha algo engraçado, pergunta como ela está. Enquanto isso, ela responde uma ou duas vezes de forma breve, sem demonstrar grande interesse. Em vez de perceber o desequilíbrio, ele acredita que precisa se esforçar ainda mais. Acredita que sua dedicação fará com que ela retribua, mas o que ela sente não é atração, é pressão. É a sensação de estar sendo perseguida por alguém que está investindo muito mais do que ela, e isso raramente aproxima duas pessoas. Na maioria das vezes, afasta. Quando um homem exagera no esforço, normalmente não é por confiança, é por medo. Medo de perdê-la,
medo de ser esquecido, medo de que se parar de tentar ela desapareça, e esse medo acaba transformando boas intenções em necessidade de aprovação. Uma conexão verdadeira funciona como uma dança. Os dois precisam se movimentar, os dois precisam participar. Quando apenas uma pessoa faz todo o esforço, deixa de ser uma dança, passa a ser alguém tentando arrastar o outro pela pista sozinho. Quando você investe muito mais do que recebe, a conexão deixa de ser algo leve e passa a ser um peso emocional. Por isso, a mudança que você precisa fazer é simples. Iguale a energia dela. Se ela conversa com interesse, responda com interesse. Se ela faz perguntas, faça perguntas também. Se ela procura você, esteja presente. Mas se ela se afasta, não corra atrás apenas para manter uma ilusão. Não tente sustentar sozinho algo que a outra pessoa não está alimentando. Igualar a energia dela não significa ser frio ou jogar joguinhos. Significa respeitar a si mesmo. Significa permitir que ela demonstre o quanto realmente está interessada, sem que você carregue toda a relação nas costas. E sabe o que acontece quando existe esse equilíbrio? Se ela realmente gosta de você, ela começa a se aproximar. Ela passa a inchar, a investir mais, ela começa a corresponder. Mas se não houver interesse verdadeiro, a falta de esforço dela ficará evidente. E essa clareza é algo valioso, porque é melhor enxergar a realidade do que viver preso à dúvida. Igualar a energia dela não é distância, é respeito próprio. Agora vamos para a terceira mudança: recuperar o controle das suas emoções. Existe uma situação que quase todo homem já viveu. Você envia uma mensagem e fica esperando a resposta. Olha para o celular várias vezes. Tenta se concentrar em outras coisas, mas sua mente continua voltando para a conversa. Se ela responde rápido, você se sente aliviado. Se demora horas, sua ansiedade aumenta. De repente, o seu humor depende do comportamento dela e é aí que mora o problema. Quando suas emoções começam a depender das respostas dela, você entrega um poder que nunca deveria entregar: sua paz, sua confiança, sua estabilidade emocional. E o mais curioso é que isso não passa despercebido. As pessoas percebem quando alguém está emocionalmente dependente da aprovação delas, percebem a urgência nas mensagens, percebem a ansiedade escondida por trás das palavras. E quando alguém sente que se tornou o centro emocional da sua vida, a atração costuma diminuir, não porque a pessoa seja ruim, mas porque dependência não transmite força. Imagine um homem trabalhando. O celular acende, ele olha rapidamente. Não é ela, é apenas uma notificação qualquer. Mesmo assim, ele sente uma pequena decepção. 2 minutos depois, pega o celular novamente e depois, mais uma vez. No fundo, ele sabe o que está fazendo, está esperando por ela, está deixando que o silêncio dela controle seu estado emocional. Mas existe uma verdade libertadora. A resposta dela é apenas uma informação, não é uma confirmação do seu valor. A velocidade com que ela responde mostra o nível de interesse dela, não determina quem você é. Quando você entende isso, tudo muda. Recuperar o controle emocional não significa fingir que não se importa. Significa voltar sua atenção para sua própria vida, seu trabalho, sua saúde, seus objetivos, seus amigos, seus projetos, seu crescimento. Significa lembrar que sua felicidade não pode depender de uma notificação. Quando você para de viver esperando respostas, algo interessante acontece. Você se torna mais tranquilo, mais seguro, mais centrado. E, ironicamente, é nesse momento que muitas pessoas passam a notar mais sua presença. Porque você deixa de ser alguém desesperado por atenção e se torna alguém confortável consigo mesmo. Controle suas emoções. Caso contrário, elas controlarão a forma como os outros enxergam você. A quarta mudança é aprender a deixar a ausência fazer o trabalho. Muitos homens acreditam que vão perder uma mulher se diminuírem o contato, mas muitas vezes eles a perdem justamente porque nunca fazem isso. Estão sempre disponíveis, sempre enviando mensagens, sempre iniciando conversas, sempre presentes. E quando alguém está presente o tempo todo, a outra pessoa nunca tem a oportunidade de sentir sua falta.
E se ela nunca sente sua falta, também não percebe o valor da sua presença. Sem ausência não existe contraste. Sem contraste não existe valorização. Pense na sua comida favorita. Se você a comesse todos os dias, várias vezes ao dia, durante meses, ela continuaria parecendo tão especial quanto parece hoje. Pense na sua comida favorita. Agora imagine comer exatamente a mesma coisa todos os dias. No começo seria ótimo, mas depois de um tempo perderia parte da graça. Não porque a comida mudou, mas porque a frequência mudou. Quando algo está disponível o tempo todo, tende a perder parte do seu valor. E o mesmo acontece com atenção, esforço e disponibilidade emocional. Agora imagine um homem que envia mensagens o tempo inteiro, compartilha cada detalhe do seu dia, sempre está disponível, sempre pronto para conversar. Ele acredita que está fortalecendo a conexão, mas sem perceber está ocupando todo o espaço. Ela não tem oportunidade de procurá-lo, não tem tempo para sentir sua falta, não tem espaço para perceber a importância da presença dele. Ele está sempre lá antes mesmo que ela tenha a chance de notar sua ausência. É por isso que a ausência pode trazer clareza. Quando você para de fazer esforço em excesso, o verdadeiro nível de interesse dela começa a aparecer. Se ela valoriza você, vai procurar contato, vai mandar mensagem, vai demonstrar curiosidade, vai se aproximar. Mas se isso não acontecer, você finalmente verá a situação como ela realmente é. Não porque você causou o silêncio, mas porque deixou de escondê-lo com seu esforço constante. E existe uma diferença importante aqui. Dar espaço não é uma forma de manipular alguém, é uma forma de respeitar a si mesmo. Você não está tentando provocar uma reação, está apenas voltando a uma posição saudável. Uma posição em que sua energia é investida em pessoas que também investem em você. E sabe o que muitas vezes acontece quando você para de inundar alguém com atenção? Ela começa a perceber sua ausência, nota que a mensagem de bom dia não chegou, percebe que você não está tão disponível quanto antes. Sente a diferença, não porque você a puniu, mas porque você deixou de compensar a falta de interesse dela. A ausência não afasta a pessoa certa. Ela revela quem realmente está disposto a caminhar ao seu lado. Quem se importa encontra um jeito de se aproximar. Quem não se importa simplesmente permanece distante. Ninguém sente falta daquilo que nunca vai embora. Agora vamos para a quinta mudança: testar o interesse dela. Existe uma situação que deixa muitos homens presos na dúvida. Ela nunca toma iniciativa, mas também nunca desaparece completamente. Responde às mensagens, às vezes demonstra algum interesse, mas nunca o suficiente para dar certeza, e isso mantém a esperança viva. Então você continua enviando mensagens, continua puxando o assunto, continua fazendo todo o trabalho. Enquanto isso, continua se perguntando se ela realmente gosta de você. É justamente nesse momento que a clareza se torna necessária. Quando alguém envia sinais confusos, a pior coisa que você pode fazer é preencher todas as lacunas. Porque enquanto você estiver compensando a falta de esforço dela, nunca descobrirá o quanto ela realmente está interessada. Imagine um homem que envia bom dia todos os dias. Já virou parte da rotina dela. Alguns dias ela responde, outros dias não. Às vezes responde horas depois com uma mensagem curta e sem entusiasmo. Mesmo assim, ele continua insistindo porque tem medo de que ela desapareça se parar. Mas existe uma verdade importante. Se algo acaba no momento em que você para de carregá-lo sozinho, talvez nunca tenha sido tão forte quanto você imaginava. Testar o interesse dela não significa fazer joguinhos. Significa dar a ela a oportunidade de demonstrar interesse. Significa observar o que acontece quando você deixa de fazer todo o esforço. Pare de iniciar todas as conversas. Pare de ser o único que procura. Pare de carregar sozinho a conexão. Dê um passo para trás, sem drama, sem ressentimento, sem indiretas. Apenas observe. Ela procura você. Ela percebe a mudança. Ela demonstra a vontade de conversar. Ela faz algum esforço para se aproximar ou permanece confortável no silêncio? O mais interessante é que essa atitude revela a verdade sem precisar de discussões. As ações dela responderão àquilo que você tem medo de descobrir. Se ela estiver interessada, mostrará isso.
Se não estiver, a falta de iniciativa falará por si só. E esse silêncio não é um fracasso, é clareza. Você não está perdendo uma oportunidade, está deixando para trás uma ilusão. Porque se uma conexão só existe quando você faz todo o esforço, então ela não está sendo construída por duas pessoas. Agora chegamos à sexta mudança: elevar seus padrões. Em determinado momento, o problema deixa de ser a falta de mensagens dela, deixa de ser a demora nas respostas, deixa de ser a falta de iniciativa. O problema passa a ser aquilo que você aceita para permanecer na situação. Quando você continua insistindo em alguém que oferece muito pouco em troca, muitas vezes não está agindo por amor, está agindo por medo. Medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de não encontrar alguém melhor. E esses medos fazem você aceitar migalhas emocionais enquanto tenta convencê-lo de que está vivendo uma grande conexão. Mas relacionamentos saudáveis não são construídos apenas com esperança. Eles são construídos com reciprocidade, interesse e esforço dos dois lados. Imagine um homem que mantém uma mulher na sua vida, mesmo quando ela praticamente não demonstra interesse. Ela não toma iniciativa, não faz planos, não demonstra entusiasmo, mas responde o suficiente para mantê-lo por perto. Então, ele cria justificativas. Talvez ela precise de mais tempo. Talvez ela não goste de conversar por mensagem. Talvez esteja passando por uma fase difícil e, pouco a pouco, ele passa a proteger sua esperança em vez de proteger seu amor próprio, porque tem medo de perdê-la, mas raramente se pergunta o que está perdendo ao continuar insistindo. Existe uma verdade que muitos homens evitam encarar. Quando você aceita pouco, começa a acreditar que merece pouco. E quanto mais tempo permanece em uma situação sem reciprocidade, mais normal ela parece. Você se acostuma com migalhas emocionais e passa a enxergar o mínimo como se fosse algo especial. Mas elevar seus padrões não significa se tornar exigente ou arrogante. Significa ser honesto consigo mesmo. Significa reconhecer quando o interesse não é recíproco, quando o esforço não é equilibrado, quando a conexão só continua existindo porque você continua insistindo. É parar de viver preso ao potencial e começar a olhar para a realidade, porque a paz vale muito mais do que qualquer fantasia. Seus padrões funcionam como um filtro. Eles determinam quem merece espaço na sua vida. E quando você eleva esse padrão, algo interessante acontece. As pessoas erradas se afastam naturalmente e as pessoas certas começam a aparecer. Quem realmente valoriza você não deixa tudo nas suas mãos, não faz você viver na dúvida, não exige que você prove seu valor todos os dias. Quando existe interesse verdadeiro, a reciprocidade surge de forma natural. O esforço acontece dos dois lados. O respeito acontece dos dois lados. A verdade é que seu valor não é medido pelo tempo que você consegue insistir em alguém. Seu valor é medido pela sua capacidade de se afastar quando não está sendo valorizado. Você não deveria precisar convencer alguém a se importar. Não deveria precisar perseguir a atenção, nem construir sua identidade em torno de alguém que quase nunca aparece. Se uma pessoa não investe nada, não deve receber tudo, não por vingança, mas por respeito. Respeito por você mesmo. Quando você eleva seus padrões, não perde mulheres. Você apenas deixa de aceitar as erradas. E essa é a grande lição de tudo o que conversamos hoje. O objetivo não é mudar o comportamento dela. O objetivo é mudar o seu. É parar de recompensar a falta de interesse. É aprender a igualar a energia que recebe. É recuperar o controle das próprias emoções. É entender que a ausência pode trazer clareza. É permitir que as ações revelem aquilo que as palavras escondem. E, acima de tudo, é lembrar que seus padrões definem sua qualidade de vida. O verdadeiro objetivo não é conquistar alguém, é reconquistar a si mesmo. Porque no momento em que você para de permitir que a inconsistência de outra pessoa controle sua confiança, algo muda dentro de você. Você se torna mais forte, mais tranquilo, mais seguro, mais consciente do próprio valor. A partir desse momento, o silêncio dela deixa de assustar. Ele apenas informa, mostra claramente onde ela está e permite que você decida onde deseja estar.
Você para de forçar o que não é recíproco, para de viver de expectativas, para de se apegar a possibilidades imaginárias e começa a enxergar a realidade. A mulher certa não precisa ser convencida a demonstrar interesse. Ela demonstra naturalmente, com consistência, com atitude, com reciprocidade. Você não nasceu para implorar por espaço na vida de alguém. Você nasceu para ocupar seu lugar com confiança e dignidade. Lembre-se sempre: o esforço dela não define o seu valor, os seus padrões definem. E se este vídeo fez você refletir por alguns segundos, então já valeu a pena, porque a reflexão gera consciência, e a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E agora eu quero saber sua opinião. Você já viveu uma situação em que era sempre você quem tomava a iniciativa? Conte sua experiência nos comentários.